E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai testar o Ryzen 5 5600G com a mainboard, placa-mãe B450MH, plaquinha de vídeo rodando aí no PCI Express 3.0, memórias 2x8 a 3600 MHz, memória da Asgard, e a nossa plaquinha de vídeo é a RX 7600 XT. Já trouxemos testes em live, agora vamos testar, fazer testes em vídeo e testar aqueles jogos que mais consomem memória VRAM em Quad HD. Então já deixa aquele like, vamos lá para o vídeo. E começando aqui, pessoal, um game aí que extrapola, consome bastante memória VRAM, gosta de consumir VRAM. Nós estamos aqui no Resident Evil 4 Remake e colocamos o game aqui em 1080p na máxima qualidade, predefinição máximo, e aqui vou deixar tudo no máximo até o traçados de raio. Vamos testar nessa configuração para ver como é que nossa plaquinha de vídeo vai se sair, ver também o consumo na memória VRAM. E aqui, pessoal, em 1080p com tudo no máximo no Resident Evil 4, estamos aqui numa parte que pesa bastante dentro do Resident Evil, que é a parte ali próximo da cabana, onde tem bastante ganados, e nossa plaquinha de vídeo está entregando uma média de FPS 66, com 1% low ali 60 e 0.1 54 FPS, e nós temos aí um consumo de memória VRAM 14 GB. Ó, para quem for gosta de rodar os games tudo no máximo, é essa plaquinha de vídeo aqui, tá? Em 1080p tá pegando em torno aí dos 60 FPS. Então a versão de 8 você vai sofrer com um pouco de estabilidade se for colocar o game aí na máxima qualidade. Aqui, ó, nós temos o frame time rodando liso e a memória, o consumo da memória VRAM entre 12 a 14 GB. Alguns momentos pega até 14 GB. Os gráficos estão excelentes. Vamos sair fora aqui desse. Eita, deu ruim. E tá rodando bem, mesmo aí com o nosso Ryzen 5 5600, tá dando conta de levar aqui no Resident Evil 4 com boa performance. Agora vamos pegar aqui e vamos colocar o game em Quad HD para ver como é que fica. Agora subimos a resolução para um Quad HD, deixamos tudo no máximo, continuamos tudo no máximo e vamos testar no mesmo cenário para ver como é que fica, se nós vamos ter um FPS tão baixo. Agora, pessoal, aqui em Quad HD o FPS caiu lá para uma média de 50, 55, 48 FPS. É lógico que se a gente quiser ir alcançar os 60 FPS, a gente abaixa uma coisa ali, né? Principalmente o Ray 3 traçados de raio, mas estou optando aqui para rodar o game no máximo para extrapolar, para ver o consumo aí da memória VRAM. E nós temos aí a plaquinha de vídeo sendo utilizada ali, 100% de uso, consumindo aí em torno de 14.5 na memória VRAM, e na memória RAM pegando aí 10 GB. Aqui, ó, em jogos de campanha, assim, para mim, pelo menos para mim, acima aí de 45 FPS, rodando aí com controle. Rodando aí com controle, você vai ter uma boa experiência, um bom gameplay. Muitas das vezes no console aí roda aí a 30 quadros ou até mesmo 60, talvez cravado. Então, você tendo aí uma média de 45 FPS para cima, você já vai ter uma experiência legal. Se você optar aí por ter a máxima qualidade do jogo, tem aí uma TV com a resolução maior e quer ver a máxima qualidade com controle, aqui você não vai ter dificuldade em Quad HD. Ó, nós temos ali a placa 100%, processador ali está sendo utilizado 34, 33%, os dois se mantendo bem frio, plaquinha de vídeo mesmo em 100%, se mantendo ali em 59 graus. E hoje aqui na minha região a temperatura ambiente nesse exato momento tem em torno aí de 25 graus a hora que nós está fazendo esses testes. Olha, aqui não temos o que reclamar, vamos dar uns pipoco aqui para ver, ó. O gráfico tá excelente, tá? O gráfico tá muito bom.
Olha, não temos aquela, mesmo com os tiros aqui, não temos aquelas travadinhas, que as quedinhas de FPS, tá bem fluido. Mesmo o FPS ficando ali abaixo ali dos 60 FPS, tá ficando bem fluido. Vamos extrapolar um pouco e testar aí um 4K para ver como é que fica. Agora, pessoal, o game em 4K, continuarei deixando tudo no máximo até com Ray Trace. Qualquer coisa, a gente pegou um FPS tão baixo, a gente vai lá no Ray Trace e desativa ele para a gente pegar um FPS mais alto. E aqui em 4K com Ray Trace, com tudo no máximo, o FPS já ficou um pouco bem baixo, olha lá. Nós tá pegando aí uma média de 31. Então aí aqui não é um cenário ideal, aqui eu preferia ou utilizar algum recurso como FSR em modo qualidade talvez, ou utilizar até mesmo aí desativar o Ray Trace. Desativar o Ray Trace. Deixa eu vir aqui. Vamos lá no game e vamos ativar aqui o... Deixa eu ativar aqui o FSR em qualidade para ver se a gente tem um ganho a mais de FPS, para ver se melhora. Ó, com FSR nós teve aí um ganho de uns 5, 6 FPS, estava tendo uma média de 30, agora temos aí 37, 38. Nesse caso aqui, eu tentaria deixar tudo no máximo e abaixaria, e desativava o Ray Trace. Vamos lá no menu e fazer. Ó, vim aqui no menu e desativei o traçado de raio. Vamos ver agora como é que fica. E aqui sem o traçado de raio, sem o Ray Trace, aí a gente já tem aí uma média de 44, 45, não tá ainda um cenário ideal. Eu colocaria o cabelo do Olinho no médio, no normal, abaixaria um pouco para tentar aí alcançar o máximo FPS em 4K. Mas nossa plaquinha de vídeo tá indo muito bem, tá? Nós tá conseguindo aqui até um 4K, que é uma resolução bem pesada, mesmo utilizando o FSR em modo qualidade. Nós tá alcançando aí uma média de 45 sem o Ray Trace, com o cabelo do olhinho ativado, uma coisa que pesa demais. Esse cabelo do olhinho para placas de vídeo que só tem 8 GB sofre demais, tá? Eu tenho notado isso, até mesmo RTX 4060 Ti com 8 GB sofre bastante quando você deixa ele ativado, sobe a resolução. Então, esse cabelo do olhinho, o que falta para você ter uma estabilidade é memória VRAM e não potência da placa de vídeo, tá? Várias placas de vídeo com 8 GB de memória VRAM que eu tenho testado aqui no canal, quando eu coloco até 1080p no máximo, nesse cenário aqui, nesse local aqui, nós sofre demais com estanteres, quedas de FPS, travadas, e aqui com a plaquinha de vídeo com 16 GB de memória VRAM, ó, o frame time tá bem estável, rodando bem liso, até nas resoluções 1080p, Quad HD e 4K rodando super bem. Então vocês vão conseguir fazer uma configuração legal com essa placa de vídeo e rodar aí o Resident Evil 4 Remake na máxima qualidade, sem nenhum problema, tanto em resolução baixa como alta. E essa plaquinha de vídeo, você pegando aí uma diferença de 300 a 400 reais em comparação aí com a RX 7600, vale super a pena, tá? Vale a pena você pegar a plaquinha de vídeo aí com 16 GB, se quiser ter gráficos bons, rodar aí na máxima qualidade em 1080p ou até mesmo Quad HD, vale a pena você pagar essa diferença. Vamos partir para um próximo game. Agora, pessoal, testando também o The Last of Us, outro game que gosta de sugar a memória VRAM. Nós estamos aqui na qualidade gráfica, deixa eu dar uma olhada, 1080p sem alguma tecnologia de upscale, com os gráficos no Ultra. Vamos tentar extrapolar o máximo de memória RAM dentro do jogo. E aqui no The Last of Us, até que eu achei que ia pegar um pouco mais de memória VRAM, mas nós temos aí um consumo de 11 GB, quase 11.1 mais ou menos, placa de vídeo em 100% de uso. Aqui o nosso processador está batendo aí uma temperatura aí de 71 graus, sendo utilizada a 62% de uso.
E nós temos aí uma média de 73 FPS, alguns momentos pegando até mais FPS, viu? Alguns momentos ali pegando ali até 80 FPS, mas a média é 73 FPS. Para mim é uma média ok, tá? É um game aí que veio veio bem mal otimizado, mesmo com algumas otimizações que saiu. Ainda assim é um game que eu vejo que é um pouco meio mal otimizado, consome muito recurso tanto do seu processador quanto aí da sua placa de vídeo, memória. Olha lá, na memória RAM nós temos aí um consumo de 12 gigas. Vamos testar aqui também em Quad HD para ver se a gente consegue rodar bem em Quad HD. Agora nós colocamos ele em Quad HD sem alguma tecnologia de upscale e continuamos com os gráficos aí no ultra máxima qualidade. Vamos ver como é que o game vai ficar. Ó, aqui em Quad HD a média já caiu para 52, de 70 caiu para 52. Olha lá, 53, 54 FPS. Processador já bateu uma temperatura ali mais quente, 73 graus, sendo utilizado a 60, 62% de uso. Consumo da placa de vídeo tá pegando aí seus 200 watts. Aí, mas até Quad HD dá para rodar tranquilamente aqui, tá? E na memória VRAM tá pegando ali quase os 12 GB, não tá sendo utilizado como Resident Evil 4, mas já passou aí dos 8 GB da RX 7600. Então para rodar aqui nessa resolução e nesses gráficos, a RX 7600 sofreu um pouco com falta de memória VRAM. E aqui tá bem jogável no The Last of Us. Agora, pessoal, outro game aí pesado aí, o Alan Wake 2. Será que os 16 GB de VRAM vai ser a salvação para a gente rodar esse game com mais FPS? Para isso, estamos testando ele aqui nas configurações gráficas 1080p no nativo, a qualidade está no alto. Ó, qualidade do game no alto. Vamos ver como é que fica. Ó, mesmo assim, mesmo com 16 GB de memória VRAM, nós não alcançamos aí os 60 FPS 1080p nativo. Tem um consumo da memória VRAM de 9 GB, o uso da GPU em 99% de uso. Agora aqui saindo aqui para um local aqui na floresta, acaba que o FPS caiu para 48. Aí vamos precisar do FSR para alcançar os 60 FPS. E o consumo na VRAM não estar tão alto. Vamos ativar aqui o FSR. É uma pena dessa placa de vídeo não ter o gerador de quadros, né? Ainda. A AMD demora um pouco. Ativamos o FSR em modo qualidade. Mesmo com FSR em modo qualidade, não estamos alcançando aí os 60 FPS nessa plaquinha de vídeo. É um game bem pesado, ou talvez também vejo muitos comentários mal otimizado. Mas pelo menos os gráficos são bonitos, tá? Os gráficos, principalmente nessas partes aqui, ó, da floresta, a qualidade, o cenário é muito bonito. Vamos ver que se a gente encontra algum inimigo aqui, a gente ver como é que fica o Ixi, agora sim. Ó, vamos ver se engraçado. Não, dentro da casa aumentou um pouco o FPS, mas fora abaixou. Vamos para próximo da luz e em 1080p tá alcançando aí pelo menos os próximos do 60 FPS.
Aí, ó, tá segurando em 1080p, tá alcançando aí uma média de 60 fps. Nossa plaquinha de vídeo aí ficando a 100% de uso. Um consumo na memória VRAM de 9 GB e na memória RAM quase 8 GB. E 1080p tá ficando até estável. Deixa eu colocar aqui em Quad HD para ver como é que fica. Vamos testar também em Quad HD para ver. É lógico que a gente precisa utilizar o FSR como uma muleta dentro do game, que sem o FSR o FPS fica bem baixo. E em Quad HD nós tá pegando aí uma média de 47, é aquele que eu disse no Resident Evil 4, né? Com controle vocês vão ter uma ótima experiência, rodando aí acima dos 45 FPS. E 1080p para o Quad HD, mesmo utilizando o FSR, a qualidade da imagem melhora bastante, tá? Você vê mais pixel na tela. E aqui no Alan Wake, acredito, 1080p em Quad HD utilizando o FSR como uma muleta, vai ter uma boa experiência dentro do game. Agora Horizon Forbidden West em 1080p com os gráficos que tudo não muito alto, sem alguma tecnologia de upscale no nativo aí dentro do game. E aqui nós temos aqui a nossa plaquinha de vídeo em 100% de uso. O game aqui tá consumindo pouca memória VRAM, não tá igual aos outros games, está consumindo 8.2 e nós temos uma média de 67, 68 FPS rodando. Ixi, tá dando umas travadinhas. Como vocês viram aí, deu umas travadinhas ali, mas vamos ver como é que vai ficar. Ó, nosso processador pegando 70 graus, 70% de uso. E a plaquinha de vídeo 100% de uso. E aqui nos gráficos muito alto aí, nós tá alcançando aí uma média de 65 FPS. Consumo na memória RAM 12 GB, na memória VRAM agora tá consumindo quase ali os tá consumindo ali quase aí os 9 GB na memória VRAM. Os gráficos estão entregando aí uma boa qualidade, tá? 1080p. Vamos testar também em Quad HD para ver como é que fica. Agora testando também em Quad HD, continuamos com tudo no máximo, tudo no muito alto e sem utilização de alguma tecnologia de upscale, no caso aí um nativo dentro do game. E aqui nós temos aí uma média de 50 FPS. Aí, uma média aí de 50 FPS. Consumo da memória VRAM em torno ali de 8.5, placa de vídeo em 100% de uso. E o processador pegando, ó, colocou aí, subiu a resolução, diminuiu a carga do processador. O processador estava tendo em torno de 70% de uso, agora está 40, 48, até 50% de uso. Abaixou um pouco a temperatura, 68 graus. Consumo da placa de vídeo 203 watts e do PC inteiro que a gente está testando, o consumo aí tá pegando em torno aí de 280 a 300 watts, uma fonte aí de 550 de boa qualidade já tanca essa configuração perfeitamente. E o processador aí tá indo muito bem com a nossa placa de vídeo. Vamos partir para um próximo game. Agora outro game que gosta de consumir, alocar memória VRAM, o Avatar Frontiers Pandora. Eu estou utilizando aqui os gráficos, aqui nós colocamos aqui em 1080p, sem alguma tecnologia de upscale. Vamos colocar qualidade máxima, sem utilizar alguma tecnologia de upscale, com os gráficos aqui no Ultra, máxima qualidade. Ó, e aqui em 1080p nós temos a nossa plaquinha de vídeo 100% de uso, processador pegando aí 39, 40% de uso, e na memória VRAM nós temos aí um consumo de 12
12.7 consumo na memória VRAM. O frame time rodando liso, e nós aqui em 1080p estamos rodando aí acima dos 60 fps. Plaquinha de vídeo bastante fria, 58 graus, e o processador 64 graus. Em todos os nossos testes, o processador se manteve com a temperatura ok. O máximo que veio a bater foi 73 graus, que lá no The Last of Us o uso do processador é maior. E aqui tá tranquilo. Em 1080p aqui nós não temos problema. Vamos partir também testar em Quad HD. E agora testando em Quad HD com os gráficos, nós continuamos no Ultra. Ó, em Quad HD já baixou ali para 45, uma média de 40 fps no game no Ultra. E deixa eu ver, passou a consumir mais memória VRAM, está consumindo ali em torno de 13.6. Aqui, para mim ter uma estabilidade melhor, ou o FPS mais alto, ou eu abaixaria para o alto, ou utilizaria alguma tecnologia de upscale. O consumo da RAM tá alto, lá. O consumo da RAM tá praticamente estourando a nossa memória RAM. Nós temos aí 16 GB nesse PC e tá tendo aí um consumo aí de 15.6 na memória RAM. Então é um game aí que gosta de alocar ou memória RAM e memória VRAM, mas está entregando aí um bom desempenho. Ark Survival Ascendente, será que agora a gente consegue jogar? Estou aqui com ele aqui, deixa eu olhar as configurações gráficas. 1080p, coloquei baixo, médio, textura no Epic. Vamos ver se nessa configuração gráfica, com essa plaquinha de vídeo, a gente consiga ter uma estabilidade melhor do que muitas placas de vídeo que eu já testei aí. Muitos stutters, muitas quedas de FPS. O frame time não tá um dos melhores, tá? Mesmo com a placa de vídeo aí com 16 GB de memória VRAM, nós temos aí um consumo quase dos 9 GB, mas a estabilidade não está como um dos melhores. Alguns momentos tem umas quedinhas de FPS, um game ou mal otimizado ou bem pesado. A placa de vídeo 97% de uso, enquanto o nosso processador batendo ali 43, 44, alguns momentos dá umas quedinhas de FPS, tá? Dá umas quedinhas de FPS, ó. Olha lá, alguns momentos nós vemos o FPS ter uma quedinha bastante, o 1% low e 0.1% low a gente não vê bem interessante. Então, mesmo aí com os 16 GB de VRAM, nós não conseguimos ter uma boa estabilidade 1080p, mas melhorou bastante, tá? No caso aí da RX 7600 aqui rodava bem pior, tá? Rodava bem assim, as quedas de FPS era bem mais constante do que com essa placa de vídeo aqui que a gente tá tendo. God of War aqui com os gráficos, nós estamos aqui em 1000 exibição, em 1080p. Os gráficos estão no máximo, ultra mais, na máxima qualidade em 1080p. E aqui, ó, na VRAM ali, nós temos ali um consumo um pouquinho acima de 8 GB, tá? Na memória RAM, 12 GB, entregando aí uma média de 74 GB. Ou 74, entregando aí uma média de 74 FPS, ó, 74 GB. Entregando uma média de 74 FPS com bom desempenho, tá? Com ótimo desempenho aí. Ó, entregando um ótimo desempenho. 75. Vamos partir também para Quad HD.
Agora com ele aqui em Quad HD, continuamos com tudo no Ultra, na máxima qualidade. Eita, nós tem que tá feio aqui pra nós. Ó, e aí nós tá alcançando aí uma média de 60 FPS. Lembrando que não estamos utilizando nenhuma tecnologia de upscale. Nossa plaquinha de vídeo tá em 100% de uso, tendo um consumo aí de 9 GB de memória VRAM. É lógico que a gente tá com o FPS destravado. Talvez aí com FPS travado teria aí um consumo menor na memória VRAM, porque tá tendo aí tá rodando aí muitas das vezes acima dos 60 FPS. E jogos de campanha a gente sabe que 60 FPS você já tem aí uma ótima gameplay. Cyberpunk 2077 em Quad HD, com os gráficos aqui no máximo, no Ultra. Com os gráficos no Ultra, sem alguma tecnologia de upscale, um Quad HD nativo. Aí aqui, ó, nós temos aí, não é um game que consome tanta memória VRAM, tá? Olha, nós temos um consumo 8 GB, já dá tranquilo. É até em Quad HD, ele não tá ultrapassando, mas é bem pouco na memória VRAM. Em Quad HD nós estamos tendo aí uma média de 49 FPS. Placa de vídeo 100% de uso, temperatura, tanto processador quanto a placa de vídeo tá bem silencioso e bem frio, entregando aí uma média até que considerável. Consumo da memória RAM 10 GB, e ali o consumo da memória VRAM não está ultrapassando aí os 8 GB. Se ultrapassou foi bem pouco, tá? Acredito aí que tá bem de boa. E lembrando, pessoal, que a placa de vídeo aí tá rodando no PCI Express 3.0. Se tivesse aí no PCI Express 4.0 e com um processador melhor, talvez poderia estar alcançando um FPS mais alto. Estamos aí com o Ryzen 5 5600G, processador e com Pogo Cache L3, 16 MB Cache L3. Assim, é pra gente ver o desempenho que o processador entrega com games em 1080p, Quad HD, até alguns games que a gente testou em 4K, e aqui eu tive aí uma boa experiência. Eu gostei da performance da placa de vídeo pelo preço da placa de vídeo, mesmo nesses games exigentes que costuma consumir bastante memória VRAM. Agora, pessoal, testando aqui o Red Dead Redemption 2, não é um game que utiliza muita memória VRAM, mas coloquei aqui uma resolução mais alta, que eu sei que em 1080p vai rodar legal. Então nós colocamos aqui um Quad HD com tudo no Ultra, texturas, filtro, tudo na máxima qualidade aqui dentro do game, utilizando aí a API VUCA, sem nenhuma tecnologia de upscale. E aqui dentro do game nós estamos aí numa cidade onde é cheio de NPCs e acaba pesando bem mais do que a gente tá fora da cidade. E pelo menos aqui nós temos aí uma média de 64 FPS. O consumo da memória VRAM está em torno de 8.7 GB, consumo da RAM em torno ali de 10 GB, placa de vídeo e processadores se mantendo bastante frio e rodando aí com uma boa qualidade, com bom FPS em Quad HD. O que eu posso dizer dessa placa de vídeo ou placas de vídeo com acima de memória VRAM para quem está de olho em comprar uma nova placa de vídeo, dar um upgrade aí no seu PC? Se o seu foco é aqueles jogadores que preferem rodar os gráficos ou em 1080p com tudo no Ultra, ou até mesmo um Quad HD tudo no Ultra, optem a pegar placa de vídeo que tem pelo menos 12 GB de memória VRAM, 8 GB de memória VRAM, até em games em 1080p se mantendo ali 60 FPS. Alguns jogos está dando trabalho, como por exemplo a gente viu no Resident Evil 4 Remake, que
mesmo a 4060 Ti com 8 GB de memória VRAM, quando a gente utiliza ali todos os recursos na máxima qualidade, nós sentimos stutters, quedas de FPS, a gente sente uma falta de memória VRAM. Então para vocês que é um tipo de jogadores como esse, optem a pegar a placa de vídeo já no mínimo de 12 GB de memória VRAM, que vocês não vai ter problema. Uma RX 766 de 16 GB, essa que nós testamos, ou até mesmo ir na RX 775 XT, essa placa de vídeo com mais memória VRAM, para você que é exigente, que quer ver os gráficos no Ultra máxima qualidade, sem preocupar em ficar abaixando alguma coisa para igualar o FPS a 60 e sem ter quedas de FPS. Agora, para você que quer mais, que não importa com os gráficos, para o 1080p um alto e joga mais jogos competitivos, as placas de vídeo de 8 GB já tá de bom tamanho, tá? Necessariamente você não vai precisar mais de 8 GB se você não é tão exigente. E também é bom ficar de olho a diferença de preço, que é uma placa de vídeo de 8 GB para a versão de 16 GB. Se a diferença for pouca, vale mais a pena você pegar uma placa de vídeo aí com mais memória VRAM. Como vimos aí, tem placa a RX 766 é 8 GB e a versão XT é 16 GB. Então, se a diferença aí for pouca em comparação uma para a outra, de 300 a 400 reais, na minha opinião vale super a pena já ir na versão de 16 GB, que aí a longo prazo você, querendo ou não, a versão de 16 GB vai ter mais longa atividade em comparação com a versão de 8 GB, principalmente nesses jogos aqui que a gente foi testado. Alguns jogos aí teve um consumo até de 14 GB de memória VRAM. É lógico que a gente extrapolou, colocando o jogo tudo no máximo, colocando Ray Trace com os gráficos lindo, mas mesmo assim, se tá de olho em novos jogos, é bem melhor pagar um pouquinho a mais e pegar logo uma versão de 12 ou de 16 GB, que vai valer bem mais a pena do que em comparação com a plaquinha de vídeo de 8 GB. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí nos comentários, traz também sugestões de vídeo, sugestões de live, que a gente sempre, o foco aqui é testar, testar aqui para vocês na hora de fazer um upgrade, pegar a melhor placa de vídeo ou o melhor processador que caiba no seu orçamento. Um abração e nos vemos lá em um próximo vídeo. I grew up in a place where they told you what to chase,